Pega aí a tua Bíblia. Glória a Deus. Procura aí o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo 1. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Quando você encontrar, diga amém aí. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Encontrou não, mas é aí? Capítulo 1 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Vou ler de novo então. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos revelar essa palavra para a nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira. E fala, meu Pai, poderosamente dessa noite. No nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Amém. Toma o teu assento aí. Toma o teu assento no nome de Jesus. O nascimento do Senhor, além de ser algo sobrenatural, um milagre de Deus, era também um sinal da salvação. O Messias iria nascer. Aqui no versículo 18, Mateus ele diz que assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. O que é que significa isso? Ela estava noiva com José. Estava esperando apenas o dia do casamento. E diz também aqui na continuação, e ele diz: desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ó, antes de se ajuntarem. Eles não tiveram contato sexual, nenhum tipo de relação sexual. E o que ela concebeu, o escritor deixou bem claro, foi do Espírito Santo. Então aquela criança, o nascimento do Senhor, ele aconteceu de uma forma sobrenatural. Teria que ser assim. E seria também um sinal que o Messias estava nascendo. Vamos ver no Antigo Testamento, procure aí, o livro do profeta Isaías. Já haviam profecias. Livro do profeta Isaías, capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 14. O profeta Isaías, ele trouxe as suas profecias 700 anos antes do nascimento de Cristo. Olhe para mim aqui.
ele profetizou sobre o nascimento de Jesus 700 anos antes da Maria nascer, de José nascer e de Jesus nascer. Capítulo 7 e o versículo 14. Preste atenção à profecia. Quem encontrou aí? Diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará o quê? Um sinal, compreendeu? Um sinal. Então, o nascimento daquela criança, daquela forma, com a sua mãe sendo ainda virgem, seria um sinal, olha o que ele diz. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O Emanuel é o Deus conosco. Então, essa seria a profecia do Antigo Testamento, que falaria sobre essa criança que iria nascer, que traria a salvação. Ele era o Messias prometido. Antes do nascimento dessa criança, para muitos hoje foi o dia do nascimento dele, 25 de dezembro, mas para muitos não, mas para nós não interessa, o importante foi que ele nasceu. Então, o nascimento dessa criança traria uma divisão. Antes desse acontecimento aqui, o mundo estava em trevas. A humanidade estava perdida. A humanidade estava sem nenhuma esperança de salvação. Mas a partir do nascimento dessa criança, que teria que nascer de uma virgem, a história da humanidade mudou. Agora havia uma esperança de salvação. Vamos até o livro de Gênesis. Você vai ver que em toda a Bíblia, amados, fala sobre essa pessoa, que nasceria da descendência da mulher, sem o contato de nenhum homem. Isso que era o mais incrível. Gênesis capítulo 3 e o versículo 15. Ah, pastor, eu acreditava que somente o Novo Testamento falava sobre Jesus. Não, todo o Antigo Testamento também. Toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, o assunto principal qual é? É o Messias, é Jesus Cristo, é o nosso Salvador. Gênesis 3,15, quem encontrou? Olha o que diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem seria essa pessoa que feriria a cabeça da serpente, do diabo? Seria essa criança que nasceria de uma virgem. Já estava sendo esperada, amados, há milhares de anos. Os profetas vieram e pregaram sobre essa criança, que iria nascer de uma forma sobrenatural, de um milagre de Deus. Ele diz que da descendência da mulher iria nascer este que ia ferir a cabeça de Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que quer dizer isso aqui? Fala, amados, da crucificação do Senhor. Quando foram pregados em suas mãos pregos enormes, e também nos seus pés. O seu sacrifício, amados, foi que trouxe essa salvação. Desde o seu nascimento, a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. E também a sua volta. Nós falamos sobre a vida do Senhor, o seu nascimento, até mesmo a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição, mas não podemos nunca esquecer que ainda falta uma profecia para ser cumprida. A profecia da volta do Senhor. Ele prometeu que iria voltar. Então, todo o seu trabalho, todo o seu sacrifício irá culminar
na sua volta gloriosa, onde ele vai resgatar a sua igreja. Amém? Amém, irmãos? Vamos até a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. No Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, procure aí, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e o versículo 13, procure, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e o versículo 13, aqui fala, mas sobre o sacrifício de Cristo, aquela profecia do livro de Gênesis, em que Satanás feriria o calcanhar de Jesus, faz uma alusão à sua crucificação. Vamos ver aqui, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e o versículo 13, amém? Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a sua crucificação, todo o sacrifício que ele viveu, as bofetadas, culminou na nossa salvação. Tudo, amados, era um plano de Deus desde o princípio, desde o seu nascimento. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus, onde começamos. Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 21. Aqui o anjo falando para o José, porque o José, a princípio, ele não acreditou na Maria. Maria estava noiva dele, estava próximo já do casamento, mas ela estava grávida. Então teve que vir um anjo para falar para ele: não, José, confie na Maria, ela não está mentindo. Então capítulo 1, a partir do versículo 21, quem encontrou? Diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é o Deus conosco. Então, essa criança que iria nascer, o nome dela seria o Emanuel, o Deus conosco. O próprio Cristo, ele prometeu que estaria conosco em todos os dias, em todos os momentos, momentos bons, em que você está alegre, em que você recebeu boas notícias, mas também em momentos difíceis, amados. Durante todo esse ano de 2023 que nós passamos, o Senhor esteve conosco. E o que Ele quer, amados, é continuar conosco. Ele quer estar conosco até a nossa morte, ou então, o momento que Ele nos arrebatar. Isso também deve ser a nossa escolha, estar com Ele. Ele quer estar conosco, mas também devemos querer estar com o Senhor. Vamos ver aqui, aí no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. E o versículo 20. Quem encontrou? Diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até o final de 2023. É isso que está escrito aí? É isso mesmo? Até o final de 2023? Não. Até quando? Até a consumação dos séculos, amados. Essa é a promessa do Senhor. Ele quer estar conosco. Essa, amados, é a vontade dEle.
Ele está conosco, mas essa também deve ser a nossa vontade. Amém? Essa deve ser a nossa vontade maior, de estar com o Senhor. Pode ser que nesse ano que está finalizando, você possa pensar assim: ah, pastor, eu poderia estar um pouco mais com o Senhor. Eu poderia ter buscado a mais o Senhor, ter me esforçado mais, eu queria estar mais com o Senhor. Mas agora há uma nova oportunidade. Todo esse ano agora que vai começar na próxima semana, você já pode se esforçar mais e buscar mais o Senhor. A vontade de Deus é estar com você. Mas, amados, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele não vai obrigar você a estar com Ele. Essa também tem que ser a minha vontade. Então, o que é que nós encontramos na Bíblia? Que em toda a Bíblia, amados, ressalta o nascimento dessa criança, que mudaria o mundo que estava em trevas. Vamos ver aqui. Volte para o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Para a gente finalizar e para a gente orar. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Vamos ler o versículo 6. E depois nós vamos orar. E vamos pedir ao Senhor, amados, que essa palavra se cumpra. O Deus conosco, o Emanuel, Ele permaneça conosco. Conosco Ele já está, mas que Ele permaneça conosco, no nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, quem encontrou? Só uma pessoa? Capítulo 9, versículo 6, quem encontrou? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele que traria, amados, a paz ao nosso coração. Ele que traria, amados, o conforto, traria de volta a esperança que foi perdida por causa da desobediência do homem, a esperança que foi perdida por causa do pecado. O Senhor, Ele nos deu de volta, através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós, para nos dar, amados, de novo a esperança, para alegrar de novo o nosso rosto, para buscarmos de novo estar junto de Deus. Vamos finalizar mesmo aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, para a gente finalizar mesmo. No capítulo 3. Evangelho de João, no capítulo 3 e o versículo 16. Nós vamos ler e vamos orar, no nome de Jesus. Quem encontrou aí? Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, somente Ele, amados, somente crendo nele, somente estando com Ele, é que nós vamos ter a vida eterna. Estar sempre com o Senhor. Lembro mais uma vez, essa é a vontade de Deus. Estarei convosco. Agora, nós também temos que buscar estar também com o Senhor nessa caminhada. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.